Vamos supor que você entregou a página para o seu cliente, ou você entregou um site ou landing page, não importa o que você tem entregue, você entregou para o seu cliente e aí você tem duas alternativas para oferecer uma manutenção, vamos falar assim, para o seu cliente. Vamos supor que futuramente e inclusive no momento da contratação o seu cliente já te questione com relação a isso e ele fala assim com você: fulano, como que vai funcionar caso eu precise acrescentar uma foto, mudar um texto, alguma coisa nesse sentido? Aí ele complementa a pergunta e ele pode falar o seguinte: eu vou ter que ficar sempre dependendo de te chamar? Como que vai funcionar isso? Isso já aconteceu comigo em algumas vezes, tá? E aí eu tenho duas alternativas. Claro, você pode oferecer um pacote de manutenção e a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo mais pra frente, tá? Mas você pode oferecer uma aula e também você pode fazer uma área um painel para o seu cliente fazer determinadas alterações, como incluir uma foto, incluir uma galeria, fazer alteração de textos que não dependa dele entrar dentro do elemento e aprender a mexer lá. Eu, inclusive, sempre dou para os meus clientes uma aula. É uma aula onde eu explico como que ele faz as alterações, tá? Normalmente eu não cobro uma manutenção por isso. Alguns clientes até me requisitam depois que eles algumas alterações e eu cobro a parte. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, ok? Opa, aqui é Graciela Neves e eu vou te mostrar como que no próprio WordPress a gente consegue fazer um painel e utilizar o elemento para fazer a página. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente consegue fazer um painel, mas quando a gente usa o tema do WordPress para fazer a página. Isso é através de um plugin muito simples. Mas tem como a gente fazer a página com o elemento e ainda construir esse painel da forma como a gente quiser, ok? E nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente só vai precisar do Crocloblock. Mas antes, sabia que agora você pode se tornar membro do canal? É isso aí, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se você pode apertar esse botãozão que tem aqui, ó, seja membro, e você tem 3 tipos de forma de se tornar membro do canal. Você pode se tornar um membro apoiador, onde você vai ganhar selos de fidelidade e emojis. Você pode se tornar um membro conectado e aí você vai passar a fazer parte do nosso canal do Discord, que é esse canal aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só, a gente tem um canal aqui do Discord, onde tem aqui os vídeos novos, códigos de CSS, todos os códigos, tem as áreas de dúvidas, as vagas, feedbacks, novidades e se você está disponível para algum trabalho, tá? E ainda você pode se tornar um membro dedicado, que é quando você então vai passar a ter acesso a vídeos exclusivos mensais. Dá só uma olhadinha nisso daqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Todo esse conteúdo aqui vai vir aqui para os nossos vídeos exclusivos. E olha só, é só R$ 39,99 por mês. Você cancela a hora que você quiser e você tem aí acesso aos vídeos. Beleza? Então, clica lá no botão, seja membro e faça parte do nosso grupo exclusivo. Então vamos embora para a tela do computador que eu vou te explicar exatamente como que você faz isso, tá? Então, antes de mais nada, o que a gente precisa? A gente precisa de adquirir o plugin da Crocloblock, que é esse plugin aqui. Você pode comprar esse plugin através do próprio site da Crocloblock,
que fica muito mais caro, ou você pode vir aqui na Full Services, tá? O Full Services, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Onde você vai acessar e fazer a compra tanto do CrocoBlock, da WP Rocket, Tutor LMS e o próprio Elementor, tá? O Commerce também, como você está vendo aqui, são vários plugins, todos os plugins são licenças originais, tá? Antes de mais nada, deixa eu te falar como que funciona isso. Eles compram um pacote maior, que é um pacote de agência, tá? Esse pacote de agência permite que eles revendem essas licenças a um valor mais em conta, tá? Então eles compram uma quantidade muito grande de licenças para agência e revendem essas licenças a um valor muito mais acessível para a gente, ok? Então, continuando aqui, eu vou acessar o meu painel aqui, inclusive hoje tem um cupom aí, que é o domingo.full. Vou acessar aqui o meu painel, tá? Então, beleza, o meu painel está acessado. Vou aqui na loja e vou adquirir, então, uma licença do CrocoBlock. Então, vou clicar aqui, vou comprar só uma mesmo, para a gente fazer essa aula daqui, tá? Esse vídeo. Então, aqui eu vou até colocar aqui, ó. Opa, vou colocar aqui, ó, domingo.full. Acho que é assim. Tava lá. Beleza. Ficou bem mais em conta, né? Então vamos aqui. Beleza. Foi feito. Vamos voltar aqui na loja, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui um site, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em visão geral, meus sites. E vou adicionar o site que eu quero instalar essa licença. O site que eu quero instalar essa licença é esse daqui de uma cliente, que esse site eu já entreguei, mas a gente vai fazer o teste nele. Veja que eu tenho bastante imagens aqui. Aqui é uma imagem de fundo, outra imagem de fundo, e aqui eu tenho uma galeria. Então vamos supor que ela quisesse constantemente adicionar imagens nessa galeria, ou em outra página aqui, por exemplo, no Sobre Nós, ela gostaria de alterar esse título, alterar esse outro título, alterar esse texto aqui, tá? Então a gente vai fazer exatamente nesse site. Para isso eu preciso colocar o site dela aqui e fazer a instalação do plugin. Veja que é muito simples fazer isso. Ele me joga lá para o site, eu vou aprovar essa conexão, ele vai instalar um plugin dentro do meu site, tá? E aí, beleza, ele vai fazer a instalação para mim. Então eu vou clicar aqui em ativar plugin, ó, ele já vai detectar aqui, vou clicar, vou prosseguir novamente e solicitar a instalação, tá? Ativação aí do plugin. Ele já vai fazer a instalação lá e aí a gente vai prosseguir aqui com o nosso painel do cliente, tá? Olha só, mudança de planos vamos fazer aqui em outro site porque a instalação do CrocoBlock, a ativação do plugin está demorando um pouquinho. Hoje é domingo, dia que eu gravo os vídeos aqui para o YouTube, e provavelmente por ser domingo tá demorando um bocadinho mais. Provavelmente eles têm um plantão aí com uma equipe reduzida, tá? Então a gente vai fazer nesse site daqui, ó, vou mostrar aqui agora para vocês, que é o seguinte, eu já tô com o CrocoBlock feito, pronto, instalado, ativo inclusive, tá? Então a gente vai fazer nele. Então vamos supor, aqui é um site institucional, mas é um site de uma página única, tá? Então vamos supor que essa pessoa, ele fosse alterar aqui esse título, esse texto e aqui essa galeria, tá? Eu já fiz algumas alterações aqui, mas a gente vai fazer tudo de novo, como se a gente tivesse fazendo do zero, tá? Então, inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e eu vou
Vou duplicar aqui, aliás, vou duplicar aqui essa página, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou duplicar essa página e fazendo uma nova página para que a gente não perca, eu não perca as coisas que eu já fiz nela, tá? Então olha só, então aqui eu vou duplicar, vou clonar aqui essa página, tá? Vou dar um quick edit aqui, vou colocar home 2 para a gente não confundir, tá? Vou salvar ela aqui, vou publicar essa página, então vou publicar ela aqui e a gente vai daí então fazer as devidas alterações. Vou abrir aqui o Elementor, deixar ela aberta. Então voltando aqui, o que eu quero fazer? Podemos ver se tem possibilidade da gente colocar aqui, vou te explicar algumas coisas para a gente ver. Isso aqui é um slide, tá? Aí a gente vai colocar no título o painel. A gente vai fazer um painel para mudança de título, para mudança do texto e para mudança aqui dessa galeria, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer, na hora que o seu CrocoBlock estiver instalado, primeira coisa que a gente vai fazer é vir em Update and Installation. Se tiver em português, você faz aí essa tradução. O que a gente precisa instalar aqui? A gente precisa instalar o Jet Engine, tá? Ele não vai vir instalado, beleza? Então aqui existem uma infinidade de plugins que fica dentro desse pacote que a gente dá, que tem o nome de CrocoBlock. Você não precisa instalar isso tudo. Inclusive, eu te indico que você não instale tudo, porque isso vai pesar demais o seu site e a sua instalação do WordPress. Só instala aquilo que você realmente precisar utilizar, tá? Então a gente vai usar o Jet Engine. Eu instalei também o Jet Elements, porque eu precisei usar um widget que para complementar ali a página, tá? Mas o que a gente vai precisar de fato aqui é apenas o Jet Engine, tá? Então o que a gente vai fazer? Ele vai abrir, vai aparecer esse menuzinho aqui chamado Jet Engine, tá? E a gente vai vir aqui em Options Page, tá? Então a gente vai clicar nessa opção. Aqui perceba que eu já tenho um painel aqui criado, mas a gente vai criar outro, tá? E não tem problema nenhum. A gente vai criar outro, então a gente vai clicar aqui, ó. Opa, cliquei errado, ele pediu para... Deixa eu ver aqui se tem algum update. Não tem. Então a gente vai vir aqui novamente em Options Pages, tá? Acho que eu não cliquei. E a gente vai adicionar um novo, tá? Então aqui a gente vai dar um nome. Esse nome aqui, ele não vai aparecer, é só um nome aqui que você vai criar. Então eu posso criar aqui a área do cliente, tá? Aqui ele já vai dar um slug normal, então ele vai colocar aqui, ó, área-cliente. Eu posso alterar esse slug, que é o slug que é como se fosse um endereço URL para isso daqui, tá? Não vai fazer a menor diferença do que você vai colocar aqui. E aí, agora sim, a área cliente é o nome que vai aparecer aqui dentro desse menu aqui que tem todos os itens aqui do WordPress, tá? Então, isso aqui vai aparecer aqui no nosso menu aqui do lado lateral esquerdo, tá? Então, aqui eu posso, inclusive, colocar um acento, tá? Eu poderia colocar área cliente, área do cliente, e aí você pode colocar o nome que você quiser. Você pode colocar painel do cliente. Aqui eu coloquei, olha, veja que eu já criei um e ele tá Client Panel. Por quê? Porque esse cliente, ele é americano, ele não é brasileiro. Por isso, inclusive, que o meu WordPress ele está em inglês, porque ele é americano, ele não é brasileiro. E aí é claro que eu vou criar com o traduzido para o inglês, tá? Então, beleza. Aqui, ó, a gente não vai mudar nada, tá? A única coisa que a gente vai mudar é a gente vai escolher em qual painel, em qual menu, qual a posição do menu que vai estar essa área do cliente, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, dentro de dashboard, olha só.
Aqui eu tenho dashboard, então eu posso colocar dentro de dashboard, dentro da seção do CrocoBlock, posso colocar no primeiro separador ali do meu menu, posso colocar dentro de posts, mídias, links, páginas, comentários, no segundo separador, que é esse aqui de baixo, tá? Posso colocar dentro de aparência, plugins, usuários, ferramentas, configurações, e eu posso colocar no terceiro separador. Vou colocar no segundo até para ficar diferente aqui do meu, tá? E voltando aqui, eu posso escolher um ícone de menu. Aqui tá a engrenagem, mas eu posso clicar aqui nela, ó, e tem vários, deixa eu descer aqui a página, tem vários tipos de ícone que eu posso utilizar aqui para o painel, para a área do meu cliente, tá? Então você pode selecionar o que você quiser dentre essas opções que aparecem aqui. Eu posso, por exemplo, colocar esse cadeadinho aberto, tá? E beleza, não vamos mudar mais nada. E agora sim, a gente vai colocar os nossos campos, tá? Então beleza, vamos criar um primeiro campo, tá? Então, o que a gente vamos voltar aqui, ó. O que a gente quer alterar nessa nossa página? A gente pode criar um campo de imagem. E aí a gente vai ver se existe a possibilidade da gente alterar, da gente colocar uma possibilidade do nosso cliente adicionar imagens aqui dentro do background, tá? Então eu vou colocar, olha só, presta atenção, é uma imagem. Então a gente vai voltar aqui, ó. A gente pode colocar o nome do rótulo. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, background, tá? Aqui é automático. Aqui a gente não altera. E agora aqui, ó, o tipo. Qual é o tipo de campo? Ele é um campo de texto? É um campo de data? Um campo de hora? Né? De tempo? Uma área de texto? O que é? É uma mídia. Qual a diferença de mídia e galeria? A diferença entre mídia e galeria é que mídia eu posso escolher apenas uma imagem, tá? Então aqui no meu background aqui, ó, ele é uma imagem. Aqui embaixo, olha só, aqui embaixo já é uma galeria, tá? Então a gente precisa de um campo de imagem, um campo de mídia, tá? A gente não vai colocar aqui, a gente vai colocar, aliás, Media ID, tá? Porque a gente vai usar uma imagem que está dentro da nossa biblioteca e não uma URL. Então é um Media ID, não precisa de descrição, aqui fica em 100% mesmo e beleza. Podemos adicionar agora um outro campo, que agora no nosso caso vai ser esse campo aqui, ó, um campo de título, tá? Então ele é um campo que eu vou colocar aqui, ó, título. Aliás, eu vou colocar aqui, ó, About Us, tá? Por que eu vou colocar About Us? Porque aqui é onde está o item do menu onde eu falo sobre ele, sobre o que é o Brusarrosco. Beauty in Carpentry, né? Não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas é About Us, tá? Então eu vou colocar aqui About Us. É um campo de texto, tá correto? Tá? E aqui eu posso, inclusive, colocar um limite de caracteres. Eu vou deixar assim mesmo e tá tudo certo. Vou adicionar mais um campo. Agora esse campo vai ser um campo de texto. Eu posso colocar text about us, tá? Só para a pessoa entender o que é. Não precisa desse traço aqui. Eu posso colocar eu posso colocar um espaço aqui, ó. Então, só para ele entender que é o texto do About Us. E aqui, ao invés de texto, vai ser um text area, tá? Vai ser uma área de texto. Beleza? Vamos adicionar mais um e último item que a gente vai fazer aqui, que é a nossa galeria. Então, aqui eu vou colocar, adicionei aqui já, eu vou colocar aqui um gallery, tá? E aqui embaixo, agora sim, a gente vai usar, de fato, a galeria. E beleza, seria exatamente isso. Vamos agora, então, adicionar esse painel aqui, tá? Então, beleza, o painel está adicionado.
e ele vai aparecer aqui, ó, a área do cliente, tá? Então aqui, ó, se eu clicar aqui, deixa ele carregar ali. Então na hora que eu clico aqui, ele vai carregar as informações que eu fiz. Olha só, aqui no caso do background, eu posso escolher aqui uma imagem, aqui eu posso escolher uma galeria, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui vai ficar por enquanto e a gente agora vai para a página. Para a página aqui do nosso Elementor, tá? Então, olha só, aqui dentro do Elementor, eu vou clicar aqui dentro desse meu container e veja que dentro desse meu container eu tenho aqui um item que é um item de slides, tá? No item de slides, o que a gente precisa trabalhar aqui? Aqui agora a gente vai trabalhar com os campos dinâmicos, tá? E como que aparece o item de campos dinâmicos? Veja só, vou selecionar aqui o título. No título, olha só, aparece isso aqui, ó, que são as tags dinâmicas. É como se fossem essas várias moedinhas empilhadas, tá vendo? É uma pilha aqui, ó. Então, quando eu clico aqui, eu venho aqui embaixo, vou rolar aqui embaixo, olha só, e ele vai aparecer aqui, ó, Jet Engine, tá? Se aparece aqui o Jet Engine, a gente vai selecionar, então, a opção para a gente puxar lá o nosso painel. Qual é a opção? Option. Lembra que a gente clicou lá para fazer o painel? A gente fez uma página de opções, tá? Que é o nosso Option, tá? Eu já vou selecionar aqui, porque daí a gente já seleciona aqui, no caso, o nosso título. Só que antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, e vou copiar esse texto aqui. Você vai entender por quê, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, cadê aqui? Vou vir aqui em Option. Dentro de Option, eu vou ter que, antes disso, eu vou atualizar aqui, vou carregar novamente essa página para que ele carregue as opções que eu acabei de criar lá dentro da nossa área de cliente, tá? Então, eu vou carregar aqui novamente. Vou selecionar aqui de novo o título, ó, e agora dentro de Options, eu vou colocar aqui, ó, o nosso About Us. Percebe que ele não criou nada aqui. Por quê? Vou atualizar aqui, ó. Agora sim, a gente vai voltar nessa outra janela, porque aqui eu vou colocar exatamente o título que estava anteriormente naquela página. Vou salvar, tá? Vou carregar aqui. E agora sim, ele já carregou as informações, tá? Então ele já carregou o título que estava aqui antes. Option About Us. Eu ainda poderia, em Advanced, eu poderia colocar aqui o próprio título, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Percebe que aqui no link também eu tenho as tags dinâmicas e também eu poderia trabalhar com a questão do Option e trabalhar com uma questão com um link que fosse dinâmico, tá? E então vamos voltar aqui agora no slide. Quando eu clico aqui no slide, percebe que o slide 1 ele não aparece para mim as tags dinâmicas, ou seja, alguns widgets do elemento não nos dá a opção de trabalhar com as tags dinâmicas. Significa que nem todos os widgets a gente pode fazer esse mesmo painel, usar essas informações que o cliente está alterando ali naquele painel, tá? Mas a gente poderia fazer de uma outra forma. Vou criar um outro container aqui, ó. E nesse daqui, como que a gente poderia fazer então? Eu posso vir aqui, ó, e selecionar o background no formato de slideshow, certo? E aqui dentro do slideshow também não percebe que não daria, infelizmente, para a gente fazer um slide também no formato de tag dinâmica, a não ser que a gente usasse a imagem. Se eu colocar aqui para ter uma única imagem, ao invés de ter
uma galeria, um slide, aí daria certo. Aí eu selecionaria aqui, ó, imagem from options e selecionaria então o meu background, beleza? Ele não está preenchendo, por quê? Porque eu não selecionei aqui a imagem, tá? Mas, portanto, você percebe que no caso do slideshow, a gente não consegue trabalhar com as tags dinâmicas. Então, nesse caso daqui, não teria uma opção para o cliente alterar essas imagens de background, tá? E eu fiz isso propositadamente para você perceber que alguns widgets não tem como a gente criar esse painel, tá? A gente fazer dessa forma aqui. Aqui no texto, a mesma coisa. Ele, inclusive, já está, porque eu puxei da página anterior, mas eu excluí aqui, ó. Então, a gente vai copiar. E aí, a gente vai perceber um detalhe. Eu vou colocar aqui... Opa! Eu coloquei aqui o texto e vou salvar. Percebe que esse meu texto... Esse texto aqui, ó, ele tem alguns enters, tá vendo? Ele tem algumas quebras de linha, tá? Quando eu vou, olha só, quando eu vou selecionar aqui o meu option, então vou vir aqui embaixo, vou selecionar aqui o option e aqui vai ser o text about us, aí ele já até inclusive carregou. Percebe que nesse caso daqui, ó, apesar de que aqui também tem uma quebra de linha, na hora que eu faço isso, ele não entende a quebra de linha. Então, aqui teria que ter uma quebra de linha que ele não entende. E, infelizmente, não tem como a gente arrumar isso, tá? Seguindo aqui mais adiante, a gente tem, então, por fim, a galeria. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Aqui também da mesma forma já está. Vou voltar ao que estava antes. E aqui a gente também tem na nossa galeria, mídia, galeria, tá? A gente também tem as tags dinâmicas. Então a gente vem aqui, ó, em galeria from options, tá? Então se eu clico aqui, vou então selecionar aqui, ó. Aqui ele me mostra qual que é o painel, tá? Que eu tô usando. Então vou usar esse painel aqui, que é o painel que a gente acabou de criar. E veja que ele não carregou nenhuma imagem, justamente porque eu tenho que vir aqui e selecionar quais as imagens que eu quero que sejam mostradas lá na página. Então eu vou selecionar aqui qualquer uma delas, tá? Só a título de exemplo mesmo, vou salvar. E aqui agora eu vou carregar novamente essa imagem e ele vai carregar essa galeria com as configurações e com as opções que eu já tinha selecionado anteriormente, tá? Então aqui ele vai carregar. Bom, e aí você vê aqui então que ele exatamente carregou as imagens que eu coloquei aqui dentro do painel, beleza? Então, percebe o quanto que é tranquilo e isso pode agregar muito valor ao seu trabalho e, inclusive, você pode cobrar um valor para fazer essa área do cliente, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.